Muito bem, então, senhoras e senhores, dando continuidade, para tratar do assunto arbitragem, temas controvertidos 2, convidamos para mediar o painel o excelentíssimo senhor ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, do Superior Tribunal de Justiça. Convidamos os entrevistados. Professor José Rogério Cruz Itucci, titular e diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, doutor em Direito Civil da Universidade de São Paulo. Com a palavra, o excelentíssimo senhor ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Bom dia a todos. Nós vamos agora dar seguimento a esse evento muito bem sucedido e bem conduzido pelo nosso querido ministro Salomão, agora sobre o tema arbitragem, temas controvertidos. E nós temos dois ilustres convidados aqui, o professor Rogério Cruz Itucci, que é professor de Direito pela Universidade de São Paulo, doutor em Direito pela Universidade de Roma, livre pela Universidade de São Paulo, e participou da comissão que elaborou o projeto de alteração da arbitragem. Temos também o doutor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, que também é professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, doutor pela mesma universidade, pós-doutor pela Universidade de Lisboa e pós-doutor também pelo Max Planck Instituto na Alemanha. Eu começaria o debate, professor Tucci, perguntando sobre a sua visão sobre o projeto de atualização da lei de arbitragem. Bom dia a todos, eminente ministro Ricardo Cueva, meu prezado colega Otávio Rodrigues Júnior. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o honroso convite formulado pelo ministro Luiz Felipe Salomão. É realmente uma alegria muito grande poder estar aqui nesse evento importante e revendo os meus colegas de comissão, a doutora Roberta, o professor Carmona e o doutor Fischner. Eu gostaria muito de ter participado também nesse diálogo que foi travado anteriormente, porque presente estava o professor Carmona. E toda vez que discutimos esse assunto, não com aquela tensão dialética que ele há pouco aludiu, mas extremamente prazerosa a discussão, e pudemos, entre os meses de abril e outubro passado, do ano passado, vivemos momentos realmente muito profícuos. Eu aprendi muito de ter participado, por poder ter participado da comissão do Senado. Foi realmente muito gratificante. E gratificante a partir do início, porque apesar de 22 componentes e com a condução segura e democrática do ministro Salomão, os membros chegaram rapidamente a manifestarem a sua opinião convergente, no sentido de que uma lei vitoriosa, uma lei prestigiada pelos tribunais, em particular pelo Superior Tribunal de Justiça, a estrutura central da lei, a coluna vertebral da lei, deveria ser mantida. O que nós, então, imaginamos fazer era aperfeiçoar, em primeiro lugar, estendendo, subjetiva e objetivamente, já que prestigiada, não é, para que também a arbitragem pudesse ser empregada em outros segmentos. Diante disso, ministro, na sequência, foram catalogados por volta de 20 e poucos itens, e que
mereciam reflexão, e aí então nós fomos discutindo, uma discussão sadia, extremamente proveitosa por especialistas, cada um revelando a sua experiência profissional, e aí então fomos verificando, por exemplo, intervenção de terceiro, não havia por que modificar a lei, introduzir nada de novo, e assim por diante. E aí então estabelecemos aqueles temas que mereciam, de alguma forma, alterar a lei em vigor. E foi assim que foi feito. E algumas surpresas. Em seguida, eu vou aludir ao parágrafo 4º do artigo 32, ou 33, que o professor Carmona aludiu, aquele que fala em questões, que foi inserido na última hora no Senado, sem conhecimento da comissão, e que é um artigo totalmente atécnico, um dispositivo totalmente atécnico, e que merece ser extirpado na eventualidade do projeto da Câmara se transformar, então, em lei. Eu perguntaria, do mesmo modo, ao professor Otávio, como ele vê essa perspectiva de alteração da lei da arbitragem, dessa experiência bem-sucedida de 18 anos, que tem contado com apoio restrito do STJ e tem tido sucesso em várias áreas. Como é que vê isso? Muito bom dia. Eu primeiro gostaria de saudar o nosso presidente, entrevistador dos trabalhos de hoje, o ministro Vilas Boas Cueva, o meu diretor e chefe, o professor Tucci, que representa neste painel a comissão elaboradora do anteprojeto de reforma da lei de arbitragem. Faço também a minha saudação aqui ao ministro Humberto Martins e ao ministro Luiz Felipe Salomão, respectivamente, responsáveis administrativo e científico por este evento, e estendo meus cumprimentos a toda a distinta assistência formada por magistrados, advogados, procuradores, estudantes, professores e demais atores do mundo jurídico. Meu caro ministro Vilas Boas Cueva, eu gostaria de responder esse questionamento a partir de uma perspectiva que marca o próprio surgimento da lei da arbitragem em 1996 e fazer esse contraponto de modelos e de fases históricas, né? Há alguns elementos que dizem respeito ao processo de elaboração da lei e agora o processo de reforma da lei, que são bastante curiosos quanto ao seu entorno histórico e à visão que a sociedade tem da própria arbitragem. O Brasil passou, e isso é muito interessante, por um fenômeno similar a vários países do mundo, de uma aceitação e de uma rejeição, de confiança e desconfiança do Instituto da Arbitragem. Então, nós vamos encontrar situações extremamente curiosas, como é o caso da França pós-Revolução Francesa, que passa, num curto espaço de tempo, na fase revolucionária, a estimular a arbitragem, porque não confiava nos juízes do antigo regime, e, em seguida, instalando-se um regime legislocêntrico, passa-se a praticamente expurgar a arbitragem da vida jurídica francesa. E isso é um fenômeno que vai acontecer de modo muito particular em vários países do mundo e em épocas muito parecidas. Então, nós vivemos, nos anos 70 e 80, na maior parte do mundo, movimentos de ressurgimento ou de reforço da arbitragem. Isso resultou na aprovação de várias leis nesses países, e o Brasil, de modo tardio, através da lei de 1996, num contexto de uma economia em transformação e de um rescaldo de um período neoliberal que nós tínhamos experimentado no final dos anos 80, ele consegue aprovar essa lei da arbitragem com uma reação, à época, bastante significativa de vários setores políticos, vários setores, alguns juristas condenavam esse projeto, sob o argumento de que aquilo implicaria uma privatização do Poder Judiciário
e implicaria uma diminuição do papel do juiz e uma abertura do Brasil para um projeto neoliberal. Isso é interessante resgatar essa visão da época que era experimentada por parte da sociedade brasileira. Essa ideia, passados alguns anos, ela se revelou absolutamente equivocada. O Instituto da Arbitragem, que no início foi apropriado por algumas pessoas que encaravam a arbitragem como um negócio, há inclusive situações bastante interessantes de câmaras arbitrais que se apresentavam como a estrutura de um tribunal de justiça, com desembargador arbitral, juiz arbitral, até participantes de programas com um brasão da República. Ainda existe hoje. Um brasão da República, inclusive o Ministério Público ingressou com ações para impedir isso. Mas hoje ela atingiu um espaço de maturidade bastante significativo e a reforma da lei da arbitragem é, na verdade, uma afirmação do sucesso desse projeto e a necessidade de se restabelecer alguns pontos em que a própria a doutrina e a jurisprudência entenderam que a lei precisava ser atualizada e uma observação para uma nova realidade do Poder Judiciário, isso é bastante interessante, em que o próprio Judiciário hoje entende que a arbitragem é necessária para a diminuição da sua carga sobre-humana de trabalho. Então, passados esses anos todos, nós temos uma realidade em que o projeto se ajusta a uma necessidade social e ao entendimento de que, independentemente de ideologias, é um instituto que veio para ficar e que tem uma importância social significativa. Então, sob o ponto de vista macro, o projeto não só é necessário, como foi extremamente feliz a preocupação do ministro Luiz Felipe Salomão de integrar a comissão de juristas com pessoas que vivenciam a arbitragem e que têm, na arbitragem, uma visão absolutamente plural. Não houve um discurso monolítico e resultou disso um projeto que, ora, é oferecido ao escrutínio do Congresso Nacional. Professor Tucci, gostaria. Esse receio inicial foi, vamos dizer, muito enfraquecido, praticamente excluído do cenário jurídico depois que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, então, a constitucionalidade da eficácia da sentença proferida pelo árbitro, como uma equivalente jurisdicional, um meio adequado de solução dos conflitos e absolutamente legítimo e constitucional, só que eu tenho uma opinião particular, antipática até. Não há uma... Nós sabemos, claro, pela experiência de cada um de nós, sobretudo no eixo São Paulo-Rio de Janeiro, que o número de arbitragens vem crescendo. As próprias câmaras, então, colocam em destaque esse aumento crescente. Agora, eu entendo que no estágio atual, a arbitragem não é um mecanismo que diminui o número de causas levadas a julgamento perante os tribunais constituídos. Porque, na minha visão, e diante da patologia, cada um de nós tem um antídoto. Interessante, é como o jogo de futebol, ou escalação de jogo de futebol. Cada um de nós tem um palpite. Tal. Eu entendo que, enquanto continuar sendo levado ao judiciário brasileiro questões que, de antemão, já se reconhece o resultado, além dos executivos fiscais, nós não vamos ter solução. Eu, no início, era muito cético quanto a um novo Código de Processo Civil, e hoje esse ceticismo é redobrado. Quer dizer, o nosso problema, na verdade, não é de legislação, é de gestão e de cultura. Enquanto tiver que entrar em juízo para visando a obter uma decisão judicial que condene uma empresa de transporte aéreo a me indenizar porque a minha mala foi extraviada, não vai ter arbitragem, não vai ter a mediação que vai resolver o problema da justiça. Claro que ajuda a mediação mesmo, que não se confunde ontologicamente com a arbitragem. Recentemente, o professor Carmona foi representando a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, num evento a semana passada, na Fiesp,
onde o professor Kazu Watanabe, que, né, até hoje continua firme na crença de que a mediação é um instituto que vai resolver o problema da justiça, ou pelo menos minimizar o problema da intempestividade da tutela jurisdicional. Lançou, sob os auspícios da Fiesp de São Paulo, o Pacto da Mediação, quer dizer, onde as empresas, do ponto de vista ético, acertam como se fosse uma cláusula, um compromisso arbitral, antes de levar o litígio, antes de levar o litígio a juízo, então procuram fazer a mediação que pressupõe uma interposta pessoa que é o mediador. De qualquer forma, é evidente que a lei de arbitragem, sobretudo para aquelas pessoas que estão envolvidas com a arbitragem, é uma realidade entre nós. Para os grandes litígios é ainda muito cara, mas, enfim, eu entendo que todas essas causas que envolvem partes que estão subordinadas a agências reguladoras, essas agências deveriam também, eu tive a oportunidade de verificar no transporte aéreo, também na questão dos planos de saúde, há previsão de sanções, e nós vemos muito esporadicamente, quer dizer, no plano administrativo, sanções a evitar que as causas sejam levadas, que automaticamente já deve haver, então, ou uma mediação, no âmbito das agências reguladoras, a evitar que essas causas, quer dizer, que sejam os litígios judicializados, senão não vamos ter fim. E vem parar no STJ, problema eu mesmo tenho transporte, problema de pacote de turismo que não foi honrado e tudo mais. Eu separo os problemas, a arbitragem é mais um mecanismo para tentar coadjuvar. Agora, evidentemente, há um problema, que foi inclusive objeto do debate ontem à noite, é um problema central no Brasil, que é o problema da falta de eficácia, ou podemos a expressão mais adequada, de enforcement das decisões regulatórias. O nosso sistema regulatório não funciona. Não tem. Esse é o problema. E isso se revela nas estatísticas com telecomunicações, transporte aéreo, plano de saúde. Isso é deficiência do modelo regulatório que nós temos. E aí nós poderíamos abrir espaço para uma série de discussões da teoria da captura, da falta de dentes do leão que é colocado para guardar a esses setores regulados, né? Agora, por exemplo, no âmbito da administração federal, o ministro Dias Toffoli criou uma experiência extremamente bem-sucedida de combinação de elementos de conciliação, de mediação e, embora nós podemos chamar isso mais de arbitramento do que de arbitragem, de conflitos intra-administrativos, extremamente bem-sucedido, mostrou-se extremamente bem-sucedida, contando mais com um caráter voluntário e de uma submissão voluntária dos órgãos a esse tipo de modelo, e que, ao meu ver, e esse é um ponto que o projeto, infelizmente, em função das marchas e demarchas do processo legislativo, ao meu ver, no atual Estado, não se revela muito adequado, é a ideia de que a arbitragem também seja utilizada no âmbito da administração pública em larga escala. Isso também tem uma função profilática extremamente interessante. Na redação atual, no atual Estado do processo legislativo, me preocupa, porque parece um retrocesso em relação ao que a própria jurisprudência já decidiu com a possibilidade de utilização. Por quanto, prezado Otávio, em relação ao parágrafo 4º, que tem o que lhe preocupa? Nós temos uma realidade hoje do Poder Judiciário, da própria jurisprudência, que admite a possibilidade da arbitragem. Está previsto, inclusive, em algumas leis extravagantes. Com a atual marcha do processo legislativo, a informação que eu tenho é que se criou um mecanismo de restrição à arbitragem no âmbito da administração pública, que, de certo modo, exige uma... Eu vou tomar a liberdade de defender aqui o anteprojeto. O anteprojeto na redação original está adequado. Então, mas depois as mudanças foram feitas já no processo legislativo. Houve uma mudança e nós estamos atentos. A não ser que já tenha atualizado isso, mas a minha preocupação é que... Posso lhe dizer que o ministro Salomão tem envidado esforço... Já conseguiu alterar isso? Não conseguimos alterar.
não é por falta de interesse de crítica, porque colocaram uma vírgula nesse parágrafo 4º do artigo 13, dizendo que deverá ser observado o que dispuser o regulamento não aplicável. E isso, de certo modo, traz uma preocupação enorme, porque, primeiro, que é um fim de frase solto, e depois, regulamento, que regulamento é esse? Né? Acaba estragando a regra, que é uma regra genérica, e, portanto, não havia nenhuma restrição dentro daquele quadro. Mas uma Ou seja, observação há uma restrição no anteprojeto que não havia antes, porque já antes. havia algumas experiências bem-sucedidas. Na PPP, exatamente. Em Minas Gerais há uma lei estadual que disciplina a arbitragem na administração pública. O Paraná teve um caso na terceira turma em que nós mantivemos a validade da arbitragem feita por um ente da administração e uma empresa privada. Foi muito debatido isso no âmbito da comissão, e de uma forma muito cordial, e quem foram os idealizadores desse artigo foram os ministros o ministro Walton, e que se empenhou muito para esse alargamento da arbitragem no âmbito da administração pública, e a doutora Roberta. Eles é que, então... Já que nós começamos a discutir também a questão da eficácia da arbitragem, gostaria de perguntar aos ilustres participantes do painel como é que vem a criação de mecanismos alternativos que não a mediação, que não a conciliação, por exemplo, os dispute boards, os conselhos para resolução de disputa no âmbito da SCC, por exemplo, que são uma alternativa menos custosa, menos formalizada. Mas é uma mediação, em última... É uma mediação, mas ela pode ditar uma recomendação ou uma decisão também vinculativa. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo sempre, quer dizer, que auxiliando, então, a autocomposição, essa questão que faz parte da história, vamos dizer, do direito processual. Eu lembro de um livro da década de 60, um livro muito importante de Alcalá Zamorra. Aliás, Alcalá Zamorra foi um visionário, porque ele já falava na década de 50, em etapas mortas do processo, a lembrar que a história do direito processual nada mais é do que a história da luta contra o tempo. Ele falava em equivalentes jurisdicionais, num belíssimo de um artigo da década de 60, e ele tem um livro sobre autocomposição. E eu me lembro de ter lido naquela época esse livro e fiquei muito entusiasmado, logo depois de formado, e na década de 70, e já me entusiasmei com essa temática de meios alternativos, legítimos, adequados para dirimir os conflitos. E mais rápido, não é? Eu dou um testemunho aqui, fazendo um parênteses, eu não pensei que fosse, depois de 36 anos de exercício ininterrupto da advocacia, verificar o Tribunal de Justiça de São Paulo julgando da forma séria que tem julgado. Para mim é realmente uma alegria enorme. Pensei que não fosse ver isso, aqueles recursos que ficavam 6 anos, 7 anos, 8 anos, cumprindo as metas impostas pelo CNJ. Hoje, algumas poucas câmaras que têm um acervo maior, mas os julgamentos têm sido muito sérios, a ponto, e aqui eu me permito dizer, a ponto de estar paramentado para sustentar pelo apelado, e tive que ouvir um jovem advogado recentemente perante a 12ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele iniciar a sustentação dele pelo apelante, dizendo que a sentença tinha sido muito perversa com o cliente dele, e o tribunal também estava sendo, porque estava julgando muito rápido. A apelação tinha entrado há 40 dias no tribunal e já estava sendo, e evidentemente que o presidente e relator, então, disse, olha, o senhor não sabe, em tom veemente, interrompeu o jovem advogado, o senhor não sabe quanto tempo isso me priva do convívio com a minha família, enfim, com o meu lazer e tal, quer dizer, aquela luta, e vem o advogado dizendo, isso para mim é inusitado, eu não pensei realmente que fosse verificar. Mas eu vejo, ministro, sempre com bons olhos, a mediação
que é um instituto que nasce no âmbito do direito canônico. É interessante dizer que o direito romano é tão rico, né, que conheceu a transação. Há um capítulo no Digesto sobre, um livro no Digesto sobre transação, não conheceu a conciliação. A conciliação, e pressupondo um mediador, nasce nas catacumbas. É um instituto tipicamente do direito canônico, a demonstrar como também, ao longo da história do direito, a mediação, que hoje acaba sendo fundamental, e aí sim, a mediação, por isso que também há um marco jurídico da mediação, com a aprovação do marco legal da mediação, com a aprovação do projeto, deve modificar um pouco, porque hoje nós falamos muito em mediação, mas é incrível, nós não temos uma legislação adequada sobre mediação. Por isso que o ministro Salomão está trabalhando. Como é que vê o professor Otávio essa questão? Eu dividiria essa pergunta em dois aspectos. O primeiro diz respeito a algo que nós podemos chamar de um problema de política jurídica. Mentalidade, formação e a adaptação das estruturas atuais a um modelo aberto à mediação, à arbitragem e às técnicas de solução de conflitos que não as tradicionais. Em relação a isso, foi até anunciado ontem pelo Dr. Flávio Caetano, eu fiz parte da comissão do Ministério da Educação de reforma do marco jurídico do ensino brasileiro. E uma das propostas que foi aprovada nessa comissão foi a inclusão de conteúdos ligados à mediação, arbitragem e técnicas de resolução de conflitos, ditas técnicas alternativas. Então, caso as diretrizes curriculares nacionais sejam alteradas, isso depende hoje do ministro da Educação encaminhar o projeto para o Conselho Nacional de Educação, nós teremos um grande passo para uma mudança de cultura. E, portanto, algo que não diz respeito à legislação, não diz respeito àquilo que o professor Tucci tem preocupação de que isso talvez não se resolva, mas algo ligado à mentalidade, à cultura e à formação das pessoas para essa cultura. Então, isso tem um ponto bastante sensível. Discuti sobre isso com o ministro Salomão à época, inclusive, parece-me que se cogitou de incluir um dispositivo nesse sentido no projeto, para que se forçasse essa inclusão, mas lá no trabalho da comissão isso ficou definido e vai perpassar o currículo das faculdades de Direito essa preocupação com a nova mentalidade. Quanto a essas técnicas, eu tenho absoluta convicção de que nós caminharemos para isso, é algo inexorável, pelo aumento da procura pelo Poder Judiciário. Acho que há técnicas que não foram aproveitadas e são seculares, previstas até no próprio Código Civil. Quando nós vamos olhar o contrato de compra e venda, há uma previsão para o arbitramento, que não é arbitragem, né, mas a integração da vontade das partes por um terceiro que vai decidir questões, por exemplo, como o preço, que é algo central em qualquer discussão contratual. Isso poderia ser decidido também, a atribuição desse arbitramento a um terceiro para fins de hardship, para fins de aceleração de cláusulas, para fins de quebra antecipada de contrato. Isso poderia ser feito entre as partes contratualmente, sem necessidade de qualquer outro dispositivo legal que não está no Código Civil de 2002, já vem do Código 16, vem das ordenações, é muito antigo. Então, é uma técnica que poderia ser muito explorada e dentro do direito material, né? Eu defendo desde que aceito por ambos. Exatamente. Eu defendo muito que o direito civil, o direito material, que é o direito civil hoje leva a culpa por tudo o que acontece de ruim. O civilista hoje é um sujeito já marcado por um pecado original que não lhe é atribuível. Mas o direito civil tem institutos de direito material extremamente interessantes que poderiam ajudar nesse campo. Além do arbitramento, a gente tem a peritagem técnica também prevista no Código Civil, a gente tem essa possibilidade a própria transação. A própria transação que está prevista. Então, nós temos mecanismos, um outro mecanismo, que é a cláusula penal, que foi completamente esvaziada pelo atual Código Civil, pelas técnicas de redução,
ao mesmo tempo que nós temos a figura da pena pecuniária compulsória, que virou um monstrengo do ponto de vista da aplicação prática. O STJ agora está conseguindo corrigir isso, levando as pessoas ao judiciário para obter uma pena pecuniária compulsória, quando o próprio contrato poderia prever uma cláusula penal com caráter ad terrorem, que hoje, pelo nosso modelo, não existe essa possibilidade. Então, dentro do direito material, esses caminhos. E, evidentemente, esse novo marco legislativo vai abrir espaço no âmbito pré-judicial e no âmbito judicial para que esses problemas sejam minorados. Agora, eu gostaria de perguntar ao professor Tucci como vê a possibilidade de aplicar a arbitragem às relações de consumo. Esse é um tema controvertido. Esse é um tema também que já era desejo da comissão anterior. Testemunho é do arquivo vivo. O professor Carmona deu esse testemunho relevante, porque participou da comissão que culminou com a edição da Lei 9.307, e, na época, pouco depois, vamos dizer, da edição do Código do Consumidor, parecia ali que seria temerário mesmo e seria muito discutível. Já a própria lei, o projeto, na época da arbitragem, com as alterações importantes, não é, que foram inseridas e tal, que continham, melhor dizendo, a Lei 9.307, seria arriscado, segundo o testemunho do professor Carmona. Hoje, da forma que consta, apesar de terem lido esse dispositivo conspirando contra o que nele está escrito, saiu uma matéria dizendo que iam enfiar a goela abaixo do consumidor o compromisso arbitral. É muito claro o dispositivo, naquelas circunstâncias em que o consumidor inicia a arbitragem ou não se opõe, não é, à arbitragem instaurada. Isso me parece absolutamente coerente, não trará prejuízo ao consumidor e não tem havido, pelo que se sabe, não tem havido crítica nenhuma. Assim também, aproveito, ampliando subjetivamente a arbitragem para as relações de trabalho. Não é bem assim. O dispositivo é muito claro quando autoriza. Então, nas mesmas circunstâncias, ou seja, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 4º, desde que o empregado ocupe ou venha a ocupar cargo ou função de administrador ou diretor estatutário, nos contratos individuais de trabalho, poderá ser pactuada cláusula compromissória que só terá eficácia se o empregado tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou se concordar expressamente com a sua instituição. É a mesma coisa para o consumidor. Quer dizer que não há, eu repito, perigo nenhum de ser compulsória a arbitragem nessas duas situações de âmbito subjetivo. Me parece que aqui o projeto prestigia, continuando prestigiando a arbitragem sem colocar em risco sem colocar em risco o direito do consumidor e do empregado nestas circunstâncias. Professor Otávio. Em relação à questão do consumidor, recordo-me de um artigo do professor Antônio Junqueira de Azevedo, de alguns anos atrás, em que ele analisava a possibilidade da aplicação da arbitragem nas relações de consumo. E ele era peremptório no sentido de que não haveria uma vedação, a partir da interpretação atual do Código de Defesa do Consumidor, a essa aplicabilidade. Mas, de certo modo, eu acredito que, nesse ponto, o projeto vai enfrentar aí algum tipo de discussão, porque há uma visão, especialmente dos defensores do direito do consumidor, na sua acepção clássica, de que a arbitragem acabará, por via transversa, surgindo como um óbice ao exercício do direito de acesso à função jurisdicional de uma pessoa que, em tese, seria vulnerável. Mas aí abre margem para uma discussão que o Brasil precisa enfrentar urgentemente, que acabou de ser publicada uma tese na Alemanha com esse título, sobre o Rechtspaternalismo, né, o paternalismo jurídico. Nós estamos tendo um grave problema no Brasil de transposição de institutos, regimes e modelos que são protetivos para áreas em que a proteção é efetivamente necessária, para outras áreas em que isso não é necessário.
Então, há uma confusão de espaços normativos, de espaços axiológicos, de espaços principiológicos, em que a proteção é íncita e em outros em que essa proteção não é íncita, ela não é congênita à relação jurídica. E, infelizmente, nesse ponto aí eu acredito que vai haver uma discussão, especialmente porque vai entrar em contato, em choque com uma visão tradicional a respeito desse problema de refração à arbitragem nas relações de consumo. Então, esse ponto eu acho que vai ser debatido, talvez até depois que a norma tenha sido aprovada e entre em vigor. Essa discussão surja. A leitura que tem que ser feita, a defesa é o próprio dispositivo, não é, Otávio? Quer dizer, nesse sentido. Estou de acordo que muitas vezes há mesmo essa confusão, transpondo situações mais no âmbito do direito material, de experiência estrangeira para o nosso sistema jurídico de uma forma abrupta, sem uma reflexão maior. Né? O professor Fichtner falou sobre a questão da má importação de figuras jurídicas estrangeiras, né, para a necessidade de aclimatação. E ontem eu conversava com um colega sobre esse ponto. Essa má interpretação, má aclimatação, essa má recepção, ela no Brasil tem se tornado patológica. E em algumas palestras eu tenho dado o exemplo desse problema. Se você analisa a cultura jurídica alemã, e eu sou muito contrário a essas interpretações estruturalistas, para dizer do caráter do brasileiro, o caráter do alemão, feita essa ressalva com a qual eu não concordo com essas visões estruturalistas, mas se você analisar uma situação hipotética de uma calçada que está sendo reformada, se coloca cimento, o cimento ainda não secou, e se coloca uma placa, não atravessa essa calçada, o cimento pode ter secado, que o alemão não vai ultrapassar. Né? E aí a cláusula geral, ela entra no modelo alemão como uma forma de dizer assim, olha, nessa situação, apesar da norma dizer não passe a calçada, o cimento está seco, você pode passar. Né? No nosso caso, a norma diz não ultrapasse a calçada, nós ultrapassamos a calçada, com o cimento ainda não está seco, e ainda por cima nós ainda usamos a cláusula geral para dizer assim, não, ele passou, e não tem problema porque ele é um sujeito hipossuficiente, ele não consegue entender aquela regra proibitiva, onde tinha não, ele leu sim. Então, esse talvez seja o grande problema de alguns dos nossos dispositivos. Então, eu me lembro no campo do processo, só também assim para dar um exemplo, que importou o legislador nosso, o ministro Sálvio, saudoso, que era, vamos dizer, um atento observador de institutos também estrangeiros, no exame que fazia da comparação jurídica. E aí, então, foi importada a ação monitória, né, o processo de injunção no modelo italiano, que um francês, processualista da Sorbonne, Roger Perrault, que tem um livro específico sobre a procedure de injunção, ele fala, a ação monitória salvou a justiça francesa na primeira metade do século XX e tal. E vejo que veio para cá de uma forma ainda mal traduzida, porque fala em embargos, né? Quando no Código de Processo, no Código de Procedura Civil, fala em impugnação, eles copiaram aqui como embargo e não como contestação, e não colou, não pegou. Quer dizer, por que na França... uma vez eu falei com um professor francês, quando eu falei em processo de injunção, ele olhou para mim e falou, isso é muito sério, muito grave, que se cumpre o mandado de pagamento. E aqui não se cumpre, porque não traz consequência processual para aquele que não cumpre. Quer dizer, é uma questão cultural de trazer o Instituto sem examinar efetivamente as circunstâncias. Por isso que você colocou muito bem, dizendo, bom, esse negócio de falar, não, o alemão é assim, o brasileiro Essas questões de tropicalização de institutos estrangeiros são sempre atuais, né? No STJ, vez por outra, aparece alguma tese meio estapafúrdia, teoria da base objetiva do contrato, esquecendo que no nosso direito civil não há a causa como elemento essencial para a formação do contrato, ao contrário de vários ordenamentos. Então, como é que você vai transpor uma coisa que depende de uma noção meio metafísica, que é a causa, para um sistema que não tem? Porque Clóvis foi muito feliz ao excluir isso do sistema. É um sistema objetivo, diferente. Né?
E hoje é muito invocada, né? E hoje, agora, de qualquer maneira, uma outra questão correlata àquela que tratávamos há pouco do consumidor é a questão da aplicação ou não da arbitragem nos conflitos trabalhistas. Como é que vem isso os nossos professores? Veja, falar de uma forma genérica, conflitos trabalhistas também pode causar a mesma coisa. Nos conflitos coletivos, já há previsão constitucional. Exato, nos conflitos nos individuais, mas eu digo, há um tabu, né, no seu trabalho, não se admite. Exato. É a mesma coisa no tocante ao consumidor. E a discussão foi, claro, que examinando os precedentes da Justiça do Trabalho, havia realmente uma resistência dentre os membros da própria comissão. Mas da forma que ficou, se nós analisarmos o dispositivo, que eu acabei de ler, evidencia que o direito do trabalhador está resguardado. Só naquela hipótese, então, e nós estamos falando aqui não do trabalhador, vamos dizer, que não tenha um conhecimento maior, enfim, mas desde que o empregado ocupe ou venha a ocupar cargo ou função de administrador ou diretor estatutário, aí sim, nesses casos, vai depender da vontade dele também. Ou seja, se porventura foi iniciada por ele, ou se ele não se opuser à iniciada, eventualmente, pelo empregador. Eu vejo também aí a mesma coisa que o professor Otávio, na mesma linha que o professor Otávio disse, quer dizer, não vejo haver uma proteção onde não há necessidade dessa. A própria lei protege. A própria lei protege. Senão nós não avançamos também. Vamos ver como é que fica isso, se amanhã depois. Por isso que os tribunais têm essa missão fundamental. O Galgano, Francesco Galgano, que morreu há uns 2, 3 anos, e que foi um dos maiores privatistas, não é, da Itália desses últimos tempos, professor em Bolonha, ele tem um artigo de 6 páginas, me chamou a atenção, que é o devido processo legal e a jurisprudência. Ele mostrando, nessas 6, 8 laudas, num volume daquela coletânea Contrato e Empresa, coordenada por ele, Galgano mostra ali o papel fundamental de refreamento da jurisprudência. Eu tenho absoluta convicção do papel relevantíssimo hoje do Ministério Público diante das atribuições, da ampliação das atribuições conferidas pela Constituição Federal em vigor. Mas aí, quer dizer, com aquele número de ações civis públicas, muitas vezes ambientais, com algum abuso, cabe exatamente aos tribunais, então, colocar as coisas no devido lugar. É muito importante esse papel. O Galgano mostra nesse artigo, quer dizer, diante da lei nova, o papel interpretativo, o papel de hermenêutica da jurisprudência, o papel dos tribunais na complementação da jurisprudência. Quer dizer, aqui, para prestigiar a arbitragem, tanto nas relações de consumo quanto nas relações trabalhistas, nessas duas situações excepcionais, vamos ver como a dinâmica da arbitragem vai se comportar. E aí os tribunais, se perceberem algo, é claro, que o legislador não pôde captar, não pôde prever, os tribunais é que vão, amanhã depois, dar a última palavra. A jurisprudência no Brasil hoje, especialmente eu falo isso porque é público e notório, depois da criação do Superior Tribunal de Justiça, modificou a forma de pensamento do profissional do direito, a forma de pesquisa e de compreensão do fenômeno jurídico. Eu me lembro, de recém-formado, uma questão diante de uma questão, para mim, nova, de direito civil, eu ia lá no livro do professor, que foi meu professor durante 5 anos, Washington de Barros Monteiro. Se fosse uma questão, vamos dizer, mais progressista e tal, ia no livro do professor Silvio Rodrigues, uma questão contratual no livro de Orlando Gomes e tal. Hoje não. Hoje eu vou, se não tiver matéria, se não for de matéria constitucional, eu vou no site do super, quer dizer, o método nosso hoje não é o dedutivo, o método nosso é indutivo, quer dizer, eu vou primeiro consultar a jurisprudência do STJ. É interessante como isso modificou no país inteiro. Eu tenho conversado com jovens advogados, vão primeiro verificar.
a jurisprudência do Superior Tribunal Como de é que o Justiça. professor Otávio vê essa questão da... Eu não tenho o que acrescentar ao que o professor Tucci afirmou, concordo plenamente, apenas faria aqui um comentário à latere, também buscando o pano de fundo, né, do que se apresenta no palco. O que é o direito do trabalho? O direito do trabalho é um enxerto do velho contrato de locação de mão de obra do Código Civil de 16. O direito civil, e aí nesse ponto eu faço uma autocrítica da minha disciplina de escolha, ele não teve a capacidade de percepção histórica de algumas transformações, especialmente no final do século XIX e começo do século XX, e foi perdendo algumas áreas. Uma delas é o contrato de locação de mão de obra, que não acompanhou a realidade social da Revolução Industrial, da transformação das relações, e fez surgir um ramo novo, que é o direito do trabalho. É um acontecimento típico da mudança do século XX, da mesma maneira como surgiu o direito do consumidor mais no final do século XX, da mesma maneira como o direito da locação predial imobiliária é um fenômeno disso. Mas o que nós assistimos nos últimos 20 anos? Isso também tem que ser levado em conta. Um ressurgimento do contrato de prestação de serviço. Aquelas pessoas mais qualificadas que recebem uma remuneração mais elevada, de grandes empresas, têm optado por se vincularem como prestadora de serviço. Então, a aplicação dessa norma, ela evidentemente que vai ter um âmbito bastante limitado. É um grupo muito qualificado de pessoas que poderiam até ficar como prestadoras de serviços dessas empresas e que muitas delas até constituem pessoas jurídicas e têm atividades de gestão, mas nem empregados são. Então, é um tipo muito particular de empregado que seria atingido por essa norma e que não poderia ter aí um tratamento similar a um outro trabalhador, numa situação bem mais de característica de hipossuficiência. Acho que esse assunto realmente vai acabar sendo resolvido por choques de visões quanto a esse dispositivo. Mas eu gostaria até de, aproveitando aqui a interpretação autêntica, lançar aqui para o professor Tucci um questionamento sobre esse bendito parágrafo 4º do artigo 13, mas não na parte final, mas na parte inicial. Essa questão do afastamento da aplicação de dispositivos do regulamento do órgão arbitral institucional ou entidade especializada que limite a escolha do árbitro único. Esse é um tema que eu acho bastante importante para ser debatido. Não foi combinado, professor Carmona. Eu gostaria de Esse ouvir. É o tema que eu mais discuti com o professor Carmona, com o professor Fischner, e que acabou vingando uma redação que tira com uma mão e dá com a outra. O problema é o seguinte, eu apenas reparei que, ao longo do tempo, o número determinado de pessoas, isso o professor Fischner falou, o Fischner falou também um pouco antes aqui, claro, pessoas de idoneidade, reputação inquestionável, que que presidem a arbitragem, que são árbitros e, eventualmente, são advogados em outras arbitragens. E é fácil verificar em São Paulo, um grande número, onde eu exerço a minha profissão, é um número de pessoas, vamos dizer, conhecidas. E há, de certo modo, eu diria, uma certa preocupação, não quanto ao resultado das arbitragens, mas de serem sempre esses protagonistas. E é por isso, então, que a comissão se dividiu e acabou, depois de muito debate, e muito interessante também, porque, é claro, todos os argumentos seduz das câmaras terem as listas, não é? E hoje, no mundo, muitas câmaras de arbitragem têm essas listas, mas não no sentido de que sejam obrigatoriamente apontadas. É uma mera referência, uma mera sugestão. No Brasil, várias câmaras mudaram o regulamento e mantendo uma lista de nomes de possíveis árbitros ou de presidente das arbitragens. Então, essa redação é uma redação exatamente porque, se nós partimos do pressuposto de que o ponto fundamental da arbitragem é a liberdade das partes, quer dizer, a pedra angular da arbitragem é a liberdade das partes, elas podem indicar o árbitro que quiser. Então, o dispositivo autoriza essa indicação, mesmo de uma pessoa que não conste da lista
de determinada Câmara, e depois, então, é que se reserva o direito, na eventualidade da pessoa indicada a funcionar como árbitro, não reunir aqueles requisitos mínimos indispensáveis para poder atuar como árbitro, que eu acho muito inverossímil, mas pode acontecer, e aí sim a Câmara rejeita, não é? Sempre intramuros, sempre de uma forma sigilosa, apenas os atores da arbitragem é que ficam naturalmente sabendo que determinada pessoa, então, não vai poder exercer. Aí sim, aí é uma questão que cabe à Câmara. Também ela não vai ser obrigada a ter lá um profissional que desqualifique a própria entidade, a idoneidade da entidade. Mas isso em caso extremo. Então, fica assegurado nesse dispositivo, o professor Otávio, a liberdade da parte indicar o seu árbitro, a despeito de ter a lista em uma determinada Câmara. É essa a filosofia, é isso que está enquadrado nesse dispositivo. Uma crítica recorrente à arbitragem na área societária, por exemplo, que é uma área, talvez o locus preferencial em que ocorre a arbitragem, é o fato de que, com o uso crescente da arbitragem, é claro, há aumento da eficiência na resolução dos conflitos, mas também deixa de se constituir um corpo de jurisprudência sobre a matéria. Os tribunais deixam de apreciar uma quantidade significativa de conflitos societários. O STJ, por exemplo, hoje tem uma jurisprudência relativamente pequena sobre o direito societário. São poucos, relativamente, os acordos sobre temas, às vezes, complexos. Como é que o professor Tucci vê isso? Não, então, esse foi um outro tema. Aliás, eu diria que esses dois temas, o precedente e esse, os dois temas mais polêmicos, salvo engano, durante os trabalhos da comissão. E esse foi resolvido de uma forma que eu diria também bem razoável. Ou seja, na hipótese de conflito societário, fica assegurado, então, o direito de recesso daquele que não, daquele acionista, um acionista dissidente, que não vota convergentemente a submeter o litígio à arbitragem. Aí a redação do artigo 136-A, alterando, portanto, sugestão de alterar a Lei 6.404. A aprovação da inserção de convenção de arbitragem no Estatuto Social, observado o quórum do artigo 136, obriga a todos os acionistas da companhia. Esse que é o problema. Obriga a todos os acionistas da companhia, assegurado ao acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia mediante o reembolso do valor de suas ações. Essa é a solução. Há de se perguntar, é boa a solução? Eu não vejo outra melhor que possa atender exatamente a possibilidade de submeter a esse litígio à arbitragem. Há um ganho de governança, é claro, tanto que as regras de governança sempre preconizam o uso da arbitragem. Como é que o professor Otávio vê essa questão? Bem, aí nós temos um primeiro ponto, que é uma preocupação sua, que na academia ela existe hoje, né? Há verdadeiras obras-primas, que são laudos, que não podem ser divulgados por conta das cláusulas de confidencialidade, e há uma construção hoje de um direito, de uma interpretação de questões de direito material, de direito societário em particular, que não vão chegar a lume. O máximo que você vai conseguir ter ali é por via transversa, ler o parecer que foi utilizado e, eventualmente, possa ter sido publicado para dar aquela visão que se chegou via arbitragem. Então, há uma espécie de competição, eu não sei se saudável, né, entre a jurisprudência do STJ e aquilo que acaba sendo produzido no âmbito das arbitragens. E as pessoas não tomam conhecimento dessas conclusões e a doutrina, de certo modo, perde alguns referenciais de como é que aqueles institutos jurídicos, aquelas figuras acabam sendo interpretadas. Isso, para nós, é um déficit informacional bastante prejudicial. Quanto à solução dada pela lei, eu tenho uma preocupação, professor Tucci, quanto à situação
desse acionista a que só é dada a alternativa da retirada. Temo, inclusive, que eventualmente haja uma discussão desse dispositivo, até do ponto de vista da constitucionalidade, embora eu não consiga, em muitos casos a gente recorre à discussão constitucional porque não tem como se insurgir a uma solução legislativa. Eu não consigo encontrar um parâmetro de constitucionalidade para aferir se essa norma seria ou não inconstitucional. Acaba sendo uma saída tangencial para discutir uma opção do legislador. Mas esse ponto, eu creio que ele terá alguma dificuldade, tenho certos receios, até porque há uma discussão hoje muito crescente sobre os direitos do minoritário. Não, nós podemos verificar até do ponto de vista judicial, aí, quer dizer, fazendo um pensamento análogo. Problema de limite subjetivo da eficácia da decisão. Isso. Essa que é a questão. Porque no judicial também tem esse problema. Exatamente. O judicial tem esse problema também, e é um problema insolúvel, eu diria. Essa questão, vamos pensar no judicial, não é na arbitragem. O que já se escreveu sobre, não é, a extensão subjetiva em conflito da decisão em conflitos societários, quer dizer, aquele que não participa, faz coisa julgada para ele, não faz. O professor Barbosa Moreira, que é sempre uma referência, não é? Tinha uma opinião contrária, que não fazia, no meu modo de ver, a correta. Depois ele mudou, ampliando a todos, mesmo aquele acionista que não participou do litígio e tal. São situações, o processualista Egas Muniz do Aragão tem um artigo interessante. Ele diz que não faz coisa, ele defende que não faz coisa julgada. E aí ele diz que é como aquela, não sei se existe hoje em parque de diversão, aqueles patinhos que vêm, é a metáfora que ele utiliza. Você vai jogando uma pedra, a hora que você acertar o acionista que conseguir anular uma assembleia, aí não tem, do ponto de vista lógico, a assembleia não pode prevalecer os efeitos para uns e não para outros, não é? Agora, se ele não consegue, todos os outros podem ir tentando, não faz coisa julgar no caso de improcedência do pedido. Esse tema é um dos mais interessantes, porque se nós temos um processo civil democrático, nós temos que entendê-lo democrático, porque como é que pode a coisa julgada se estender a quem não foi parte no processo? Não se trata de ação coletiva, evidentemente, ação individual. Mas, Otávio... Mas mesmo na judicial existe essa dificuldade existe, já existe na judicial, também na arbitragem também. Por isso que pode ser, não pelo ângulo da constitucionalidade, mas pelo âmbito da extensão subjetiva. Alguém pode alegar isso, quer dizer, eu não fui e... Agora, um outro problema que sempre ressurge é a questão das tutelas de urgência. Quem é competente para o que, quando? Não trouxe novidade, porque a lei não trouxe, o projeto não traz novidade acerca desse tema, porque a jurisprudência já tinha bem equacionado a questão. A questão aqui é temporal, ministro. Se porventura ainda não instaurada a arbitragem, é o judiciário que vai, então, atender a eventuais requerimentos atinentes a medidas de urgência ou cautelares. Depois de instaurada, o árbitro é que passa a ser, então, vou dizer aquela expressão antiga, o dominus litis que tinha o Canuto, o velho professor Canuto não entendia que era muito a técnica. Eu me lembro, o Canuto dizendo que o Ministério Público era o dominus litis. O interesse, ele dizia, do Ministério Público é convergente com o da defesa, assegurar a liberdade jurídica do acusado. Mas, a partir desse momento, é o árbitro que é o protagonista e pode rever, então, a decisão até mesmo do juiz togado. Não vai ter, aqui não tem problema, o projeto está afinado aqui com a jurisprudência. Consolida apenas, consolida, né? E traz ainda a denominada carta de arbitragem, da carta arbitral, melhor dizendo, que para servir de comunicação entre o árbitro e o judiciário. Se questionou nos trabalhos da comissão, porque já tinha, o projeto de Código de Processo Civil traz a carta arbitral, e eu defendi, entre outros colegas,
que o locus adequado é a lei de arbitragem, a carta arbitral, porque a comunicação do árbitro... É evidente que não há prejuízo de ter também um dispositivo análogo no Código de Processo Civil, mas é, então, o meio pelo qual o árbitro se comunica com o juiz togado, solicitando alguma providência coercitiva que o árbitro não tem. Um tema, não sei se o professor... Só complementar, é muito curioso. Passados 2000 anos, nós mantemos a estrutura romana da separação da figura do iudex e do árbitro. E do árbitro. É muito curioso, né? Até os atos executórios, claro, era o árbitro. Para os atos executórios, vai para o pretor. Exato. Trazer debaixo de vara... Nós ficamos presos, é um condicionamento histórico. O árbitro era exatamente... O árbitro, no direito romano clássico, é aquele que era o perito, né? O que ia fazer as medições nas ações demarcatórias, nas ações... que aí o conhecimento era um conhecimento técnico mesmo, e que o iudex não tinha, só tinha o árbitro, né? Interessante a terminologia. Se nós formos pegar no direito processual, a terminologia nossa é Reynol, melhorou um pouco a grafia, mais técnica, mas é das ordenações do reino, os sistemas de agravo, tudo estava ali já no século XVI, no século XVII, a divisão entre agravo retido e agravo de instrumento estava nas ordenações, o famoso critério das 5 léguas, se porventura a corte que deambulava no reino de Portugal tivesse próxima ao juiz que tivesse, então, cometido o agravo, e por uma figura de metonímia o mal passou a ser o remédio, né? Agravo até hoje é polissêmico, tanto serve para mostrar, é sinônimo do mal, quer dizer, é o mal como é o remédio, que é o agravo. Então, a parte não precisava tirar o estormento de agravo, ou seja, um documento para levar para Lisboa. Era os próprios autos que eram levados, então, para a corte. Se, porventura, estivesse a mais de 5 léguas, aí sim tirava-se o agravo, o estormento de agravo, que era uma certidão, que é o agravo do instrumento, e aí levava para o juiz, o tribunal da Casa de Suplicação de Lisboa. Nada é novo, os problemas continuam sendo os mesmos. Os problemas são os mesmos. É interessante como... E já se lutava também em Portugal contra a lentidão do processo, né? Um tema correlato a essa convivência da jurisdição estatal e da jurisdição arbitral é a possibilidade de, no âmbito do STJ, dirimirmos conflitos de competência entre o juiz estatal e o juiz arbitral. O ministro Aldir Passarinho está aqui entre nós, foi, acho que, o primeiro que relatou um caso na segunda sessão em que admitiu a possibilidade de haver uma solução pelo STJ de conflitos de competência. A questão continua polêmica lá na corte, não é trivial o tema. Eu não tenho, assim, sinceramente, porque, do ponto de vista aí do advogado, eu vejo que, a meu ver, eu me lembro de um caso recente que ainda está em julgamento, essa questão veio suscitada com toda a força, com toda a veemência, vamos dizer, mas eu não tenho, assim, eu acho que está adequado isso, que é o STJ, já há uma orientação, há opiniões contrárias, mas já há uma orientação na jurisprudência nesse caso. É curioso, no mínimo curioso, mas parece que vai se sedimentar, essa tese vai acabar sendo sedimentada de ser o Superior Tribunal de Justiça o competente para examinar o conflito de competência entre o árbitro e o juiz togado. Na verdade, o interessante aí é uma reafirmação do INDEA, que já vem de 96, e algumas pessoas não concordavam, de que a arbitragem é jurisdição, é uma espécie de jurisdicional não pública, mas tem a mesma dignidade nesse sentido, e, portanto, a questão da competência segue. Mas aí o grau, não é, Otávio? O grau aí que é interessante, porque já, como entre tribunais, não é pela expressão. Exato. Já houve uma decisão dizendo que é porque fala em tribunal arbitral, então seria tribunal, quer dizer, intuitivo que fosse o tribunal. Mas qual o tribunal? O tribunal regional, federal? Arbitral, né? Não dá. Conflito de jurisdição aí, né? Nós falamos competência pelo veso mesmo.
Uma questão que, por vezes, aparece, não necessariamente no Brasil, mas muito nos Estados Unidos, é a questão da arbitragem judicial, entre aspas, o famoso rent a judge do estado de Delaware. O estado de Delaware... Eu pessoalmente não tenho conhecimento assim, eu prefiro não dar a minha opinião, porque eu não conheço, ministro. Já ouvi dizer. É uma questão que tem sido polêmica nos Estados Unidos, né? A grande discussão aí, ao meu ver, passaria, no caso do Brasil, pela nossa herança lusitana, né? A justificativa da utilização desse magistrado aposentado, a que título? Né? Afinal de contas, mas tem que mudar a Constituição. Nós temos uma limitação do nosso modelo administrativo lusitano, que cria uma vinculação, inclusive com uma palavra que é muito interessante aí, que é a palavra do vitalício, né? Que também até isso teria se posto em causa. Vitalício, está falando? Da magistratura, né? No princípio... Eu não tenho conhecimento desse... Quais seriam as outras alterações necessárias a aumentar a efetividade dos instrumentos alternativos de resolução de conflitos? Eu queria antes, ministro, se me permite, fazer uma crítica aqui, chamar atenção para um dispositivo. Bom, sobre a prescrição, já o professor Carmona e o Fischner já se manifestaram, mas tem um dispositivo que foi incluído no Senado, e esse dispositivo conspira contra a arbitragem. No artigo 33, que cuida da anulação da sentença arbitral, e que a redação aqui foi só... houve uma preocupação mais técnica, para evitar que tenha a palavra laudo, enfim, falando em processo em vez de procedimento, questão julgamento, julgar procedente ou pedido, e não a arbitragem, enfim, houve só vamos dizer, uma alteração, mais alguma coisa aí textual. Mas esse parágrafo 4º, que nós não tomamos conhecimento, nós, membros da comissão, depois é que nós vimos, reza o seguinte: eu vou tomar a liberdade de ler o caput, o artigo 33. A parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário competente a declaração de nulidade da sentença arbitral nos casos previstos nesta lei. Depois vem o parágrafo 4º, que, eu repito, não constava da redação originária do anteprojeto. A parte interessada poderá ingressar em juízo também para requerer a prolação de sentença arbitral complementar, se o árbitro não decidir todas as questões submetidas à arbitragem. Quer dizer, esse dispositivo cria uma demanda e desprestigia a própria arbitragem. Se tem um pedido de esclarecimento, quer dizer, é para complementar, vou entrar com uma demanda e conspira também, quer dizer, contra o compromisso arbitral. Na pior das hipóteses, vamos pensar, tem que ser outra arbitragem, mas não é que houve recusa. Eu não vejo qual a utilidade, pelo contrário, esse dispositivo traz prejuízo para as partes, inclusive. Então, é uma crítica que eu estou fazendo, e vamos ver se nós conseguimos extirpar da redação final o ensejo da aprovação. Eu quero dizer, já no que se refere à indagação derradeira formulada por Vossa Excelência, sobre o que mais poderia... Não sei se é a última... Não, nós temos tempo. Temos tempo, mas sobre essa... tempo. Não estou apressando. É que, em termos gerais, o que poderia ser trazido... Nós fatiamos todos esses, muitos dos temas, e é claro que sem desejarmos ser donos da verdade, quer dizer, ninguém pensa isso, eu posso tomar a liberdade aqui de dizer pelos membros da comissão, mas é evidente que pode ter faltado, como certamente nenhum texto legal é infenso a uma revisão oportuna, mas eu não tenho, assim, de pronto, algo que eu pudesse dizer,
não, realmente nós esquecemos disso, deveríamos ter colocado, ainda há tempo de colocar. E vimos as emendas também, nenhuma delas apresentadas teve o condão de revelar uma eventual omissão, enfim, elas foram rejeitadas. Apenas na Câmara, não, no Senado, não me lembro agora se no Senado, no Senado foram retiradas aqueles 2 dispositivos finais de fomento, arbitragem, isso nas escolas e tal, havia uma recomendação e isso foi, então, suprimido ao longo do trabalho legislativo. Com relação ao modelo que foi adotado pela comissão, eu reputo que foi o mais adequado. Não se criou uma nova lei. Não. Aproveita-se o êxito, né, da lei de 96 e tenta-se fazer esse diálogo com o que nós tivemos de experiência dos últimos quase 20 anos, né, de vigência da lei primitiva. Então, na verdade, são avanços decorrentes da experiência, decorrentes da jurisprudência, e mudanças pontuais que trazem um aprimoramento do procedimento arbitral. Quanto a essa questão, realmente a preocupação de incluir nas escolas, etc., como eu coloquei nas novas diretrizes curriculares nacionais, isso virá por meio adequado, que é um instrumento infralegal, que, portanto, realmente essa retirada não foi prejudicial. Agora, eu posso assegurar que, em princípio, 22 membros da comissão e tal, mas esse número acabou sendo fundamental. Exatamente, veio somando num diálogo, quer dizer, ficamos muito mais próximos, foi muito gratificante mesmo. Posso dizer, oxalá toda a comissão trabalhasse como aqui nós. Houve momento, claro, mais de discussão, de tensão e tal, mas durante todas as nossas reuniões a preocupação era uma só mesmo, de procurar um texto razoável para que não conspirasse contra a lei vitoriosa, a 9.307. O texto, de fato, é enxuto, ele apenas acrescenta algumas... Aperfeiçoa, né? Consolida algumas conquistas que se foram verificando ao longo do tempo. Com alguns pontos polêmicos, né? Claro. Senão nós não avançamos, lógico. Voltando um pouco, então, àquela discussão inicial sobre o uso mais amplo de instrumentos alternativos de resolução de conflitos, o que poderia, já saindo um pouco, portanto, do âmbito estrito da arbitragem, o que poderia ser feito para evitar essa falha do sistema regulatório brasileiro, que acaba criando demandas judiciais em excesso, e fazer com que a mediação, de fato, fosse implementada? Eu tenho dificuldade até de procurar vertentes. É fácil falar, não é? Como eu mesmo fiz a crítica, quer dizer, essas agências reguladoras poderiam criar instrumentos ou já se valer de uma forma mais acentuada na própria legislação, de impor multa, suspensão, como às vezes nós vemos aos planos, a empresa tal não pode negociar plano durante 30 dias e tal. Alguma coisa nesse sentido, guardando a constitucionalidade, guardando o contraditório administrativo, claro, para evitar outra demanda. Esse é o perigo. Reprime no âmbito administrativo e cria outra demanda. É fácil falar também, ministro, em alteração ou modificação da cultura, quer dizer, tem que haver um choque de cultura e tal. Não vejo como isso pode de uma hora para outra. Do ponto de vista pedagógico, quer dizer, cadeiras de meios alternativos, no curso de graduação, disciplina obrigatória, não só no âmbito da pós-graduação. Nós temos lutado lá para não ficar só também como opcional, mas sim como cadeira obrigatória. Criar um pouco também da mentalidade, infundir nos alunos a deontologia. É fundamental. Hoje o profissional do direito, ele recorre à exaustão, quer dizer, parar um pouco para pensar quando é caso de opor embargos, trazer a contribuição. Se cada advogado raciocinasse, pensasse se é caso de opor agravo, de interpor agravo, se é caso de ação rescisória, se é caso de sustentação oral, quer dizer, essa é uma contribuição, é sempre uma gotinha.
Mas se todos nós, profissionais, quer dizer, pensássemos nisso, e assim também, nós podemos ver todos os atores, todos os operadores de direito, ver como é que cada um poderia contribuir. Eu tenho procurado infundir, como advogado contencioso, infundir isso, quer dizer, se cada advogado refletisse e evitasse um recurso, embargos hoje automático, o advogado está lendo a sentença, ele às vezes o julgamento está suspenso, ele já está falando em embargo de declaração. Quer dizer, essa rotina é muito prejudicial à celeridade do processo. Do ponto de vista dos meios alternativos, tem sido feito o que é possível fazer. Vamos ver se com a lei da mediação, como marco legal, possa haver aí um impulso. Nós sabemos que há muito boa vontade, vejo lá no meu estado, quer dizer, o Tribunal de Justiça faz lá aquelas audiências de conciliação ou em segundo grau, tem surtido algum efeito com pessoas experientes, ex-magistrados, enfim, desembargadores. Tem havido, no âmbito do direito de família, que é sempre muito sensível, a mediação tem surtido efeitos formidáveis, mas é ainda pouco, há muito a ser feito nessa área. Em relação a esse aspecto, nós poderíamos nos estender até para uma mesa autônoma sobre esse problema, porque eu começaria com o século XVI, aquilo que o Pontes de Miranda chama de século de gente de rija têmpera, diferentemente do cansado século XVII. No século XVI, há relatórios feitos pelos governadores gerais à metrópole, dizendo que o povo brasileiro tem vários vícios, mas o pior vício do povo brasileiro é que é um povo demandeiro. Nunca vi gente que goste tanto de demandas como a gente do Brasil. Era assim, está registrado na história do direito brasileiro, são relatórios oficiais do governador-geral, assustado com o ânimo de demanda que ele encontrou na colônia. Então, essa seria uma afirmação bastante desanimadora quanto ao futuro. Parece-me que, e mais uma vez eu estou fazendo a ressalva, não sou estruturalista, mas é um documento histórico. Mas há um outro problema. Eu não sei se cabe falar disso, mas todos nós acompanhamos a Primavera Árabe, que se revelou, na verdade, um inverno árabe, pelo que está acontecendo hoje lá, e não a primavera, com a ocupação da Praça Tahrir pelos manifestantes no Egito, em busca de democracia. A visão que eu tenho, feliz ou infelizmente, é que depois de 88, disseram para o povo brasileiro que a Praça Tahrir era o Poder Judiciário. E as pessoas foram para a Praça Tahrir. E estão tentando exercer e obter seus direitos nessa praça, que é o Poder Judiciário. Por uma questão até de formação e uma questão de visão metajurídica do problema, eu, evidentemente, não acredito que o Judiciário seja a solução para problemas macroeconômicos, problemas sociais. É muita pretensão nossa, dos operadores do direito, que atuamos numa área que não é integrante do que nós podemos chamar de infraestrutura. O direito é superestrutura, o direito não pode ter a ambição de resolver grandes problemas sociais, mas nós, infelizmente, estamos com essa carga hoje de tentar resolver problemas sociais que não são nossos. Então, em função do arranjo pós-constitucional e dessa visão do judiciário como Praça Tahrir dos problemas da República, há uma situação que é praticamente insolúvel sob esse prisma. Qual a saída? Nós teríamos duas saídas. Ou um movimento revolucionário, e vamos resolver os conflitos e os problemas por meio de uma luta de classes acirrada e por meio de derramamento de sangue, ou algum outro tipo de mudança social, que eu conheço poucas pessoas que efetivamente queiram que isso aconteça, ou então o Estado, efetivamente, na sua feição legislativa e na sua feição executiva, assumem as funções que lhes cabem e dizem para o povo: a Praça Tahrir pode ser compartilhada, como a metáfora que nós temos aqui da Praça dos Três Poderes, voltemos a acreditar no Parlamento, eu não farei comentários além disso, e vamos tornar o Poder Executivo um leão com dentes. As agências reguladoras, em geral, não têm estrutura, elas são deficitárias de estrutura de fiscalização, os seus agentes não têm uma remuneração condigna, que, em certa medida, a explicação está aí.
na maior parte dos países europeus, não há diferenciação estrutural do ponto de vista de remuneração, e em alguns casos, como é o caso da França, não há diferenciação também jurídica entre o juiz e o agente administrativo equivalente a ele, um auditor do Tribunal de Contas, um agente, um conselheiro de uma agência reguladora, etc. Então, eles têm o mesmo status, têm a mesma remuneração. Você vai nos jornais franceses e você vai encontrar anúncios, à semelhança do que nós temos periodicamente no Brasil em épocas de alistamento militar obrigatório, né? O aliste-se. Lá nos jornais franceses você vai encontrar anúncio: concorra à magistratura francesa, preste concurso para a magistratura francesa. Há necessidade de estimular as pessoas a fazerem concurso público. Então, é uma situação que, ao meu ver, só será resolvida se nós tivermos o executivo, fundamentalmente, com uma burocracia estável, bem remunerada e com capacidade de executar as decisões regulatórias. E, detalhe, as multas milionárias que são aplicadas, por serem milionárias, são impagáveis, não estão sendo pagas, está se judicializando tudo isso, é outro problema. Então, é uma desmoralização dupla do modelo regulatório. O ministro Cueva foi de uma agência reguladora, talvez a primeira agência reguladora do Brasil, que foi o CAD, sabe muito bem disso, o grave problema da judicialização das decisões do CAD, que só não é maior porque é um setor que tem um certo gentleman's agreement, e as pessoas não judicializam tanto para não ter problema depois, no próprio modelo, mas essa situação, ela passa necessariamente por isso. E eu não vejo, pelo menos a médio prazo, como resolver esse problema por conta desse embaraço. Perfeito. O executivo é um poder que realmente não tem condições de fazer cumprir as suas próprias decisões. Não, eu estou em pleno acordo. Esse fenômeno de ter infundido a Constituição, infundido um espírito de cidadania em cada brasileiro, estava mais do que na cara, que ia ampliar mesmo, como ampliou o número de demanda, quer dizer, todo mundo foi buscar, e o judiciário continuou com as mesmas estruturas. Isso não implica dizer que há necessidade de aumentar o número de juízes, não é isso. Mas são as mesmas. Eu me formei em 78, tinha 30 varas no Foro Central em São Paulo, varas cíveis, 30. E hoje tem 42. Quer dizer, são 30 e tantos, 36 anos depois, tem 42. E tem um número muito maior, mesmo contando com o aumento de foros regionais e tal, um número muito maior. Quer dizer, todo mundo vai a juízo hoje, tornou fácil com o número de advogados, então, isso torna um acesso fácil, muito fácil. Essa questão do acesso à justiça parece estar no centro do debate, né? Como fazer com que o acesso seja interpretado de maneira adequada, que não haja... Porque não é uma questão de caráter nacional do brasileiro ou do sistema, é uma questão também dos incentivos econômicos ao litígio. Nós estamos subsidiando o litígio hoje. Mas tem esses, vamos dizer, banais, tem aqueles que vêm do próprio Estado, o ajuizamento de executivos fiscais prescrito já. Outro dia um juiz federal lá escreveu um belo artigo no Consultor Jurídico mostrando como poderia ser evitado o ajuizamento de executivo fiscal. É um juiz lá de uma das varas federais de São Paulo, de executivo fiscal lá em São Paulo, e ele traz ali algumas premissas. Então, se não houver uma conscientização, não é nem problema de mudança de cultura, é tirar o banal do judiciário, tudo judicializa absolutamente tudo. Essa questão de dano moral, então, hoje em escola, briga de filho em escola, dano moral, o diretor foi ríspido, dano moral, tudo é uma coisa recorrente, vem, vejo agora nós vamos ver, porque as ações abaixaram, já estão comentando, só não sabem ainda quem é o polo passivo, quem vai figurar no polo passivo, mas alguém tem que figurar, porque houve uma crise econômica, o sujeito comprou ações, tem que entrar contra, não sabe se é contra a empresa, contra o executivo federal. Então é assim, vai gerando, e o advogado vai levando tese, que não tem objetivamente um culpado. É um sistema, e dentro desse sistema, quer dizer, com a cultura que alimenta isso, todo mundo sabe que tem direito, vai ao judiciário.
Isso passa por um discurso politicamente incorreto. E a grande dificuldade nesse tipo de debate é o discurso politicamente incorreto ser admitido na arena para ser discutido, né? Os ingleses resolveram isso de uma maneira bastante antiga. A jurisdição na Inglaterra é caríssima. Litigar no Reino Unido é um ato de altíssimo risco. Não resolve isso. E nós... Não resolve. Não teríamos como adotar esse modelo. E o pior é que não tem gratuidade. Você tem lá, é diferido para a final, mas não tem gratuidade, que você tem que confiar muito, porque senão... A jurisdição não é excessivamente leniente na interpretação da gratuidade? Ou não? Eu pergunto aos senhores, porque aqui parece que a nossa lei é uma lei antiquada e se confere o benefício mediante mera declaração. Aí vai fazer a prova também, não é? Em algumas... Vem também, desculpa tocar nesse assunto, mas vem do direito lusitano de novo isso. Em Portugal, o sujeito ia entrar com uma ação rescisória, aliás, é interessante, me permitam dizer, a primeira manifestação de dano moral vem das ordenações, porque ele entrava com a ação, a parte entrava com uma ação rescisória e tinha que pagar os 5 marcos de prata nas ordenações manuelinas. Se, porventura, ele perdesse, se o pedido fosse julgado improcedente, o pedido rescisório, esses 5 marcos de prata revertiam aos juízes do primeiro julgamento, como uma espécie de reparação à petulância, não é, de alguém ter entrado com a ação. Depois isso mudou, aí passou para outra parte. E nas ordenações filipinas, se o sujeito não tivesse meios para pagar, a demonstrar como era prestigiada a ação rescisória, se ele não tivesse os 5 marcos de prata para pagar, ele rezava, então, um Pai Nosso em memória de D. Diniz, é como se tivesse pago. Imagina se a moda pega aqui. É como se ele tivesse pago os 5 marcos de prata. Então já vem, essa leniência já vem, bastava o Pai Nosso lá. Se não houver mais observações, eu agradeço muito a participação dos ilustres professores, que certamente contribuíram para esse debate sobre as alterações à lei de arbitragem e, mais ainda, as alternativas que se colocam hoje no cenário de um judiciário muito atarefado com quase 100 milhões de demandas, que precisa urgentemente de prestigiar os mecanismos alternativos de resolução de conflitos. E foi uma discussão muito proveitosa. Agradeço muito aos professores. Espero que voltem sempre aqui à casa para contribuir com suas sugestões, que certamente continuarão enriquecendo o debate. Eu que agradeço, ministro. É uma manhã para esse formato aqui de diálogo realmente extremamente gratificante. Eu não tinha tido a oportunidade de ter uma conversa assim com o meu colega, até porque somos de departamentos diferentes. Agradeço a atenção de todos os presentes e os cumprimento na pessoa do ministro Luiz Felipe Salomão, que foi quem formulou o convite. Muito obrigado aí pela atenção também. Eu agradeço também, faço minhas as palavras do professor Tucci, ministro Cueva, uma honra, e também saúdo a digna assistência na pessoa do ministro Aldir Passarinho, que tanto contribuiu para o desenvolvimento do direito civil brasileiro quando esteve naquela corte. Muito obrigado. Eu agradeço a todos.